Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. No ar mais um programa Ponto de Vista, transmitido pela TV Câmara de Tupã, para Tupã, além de toda a região. Hoje temos um programa muito especial. Hoje estamos recebendo o vereador Renan Victor Pontelli, com um convidado que eu confesso que estou emocionado. Esse trabalho da gente, de vez em quando, nos dá alguns presentes. E hoje é um presente que eu estou recebendo, entrevistar essa pessoa querida por toda a cidade de Tupã. Ele tem 83 anos e tem 57 anos de sacerdócio. Estou falando dele, nosso querido, amado Padre Nivaldo Restel. Hoje aqui no programa Pontos de Vista pela TV Câmara de Tupã. E eu confesso que eu estou muito emocionado. Quando ele chegou aqui na TV Câmara, mobilizou toda a equipe, pessoas querendo tirar foto, reverenciar, porque ele é uma pessoa muito querida, tem uma história de vida realmente linda. E 57 anos de sacerdócio, e com certeza nos dando a honra de visitar a cidade de Tupã e contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, de tudo que ele fez por Tupã. Esteve em Tupã durante 16 anos, mas ele vai contar um pouquinho da sua história para você que realmente está acompanhando esse programa com muito carinho. Vereador Renan, seja bem-vindo novamente à TV Câmara de Tupã, programa Pontos de Vista, hoje com um convidado ilustre, Padre Nivaldo. Com certeza, Glaucio. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Padre. É uma honra recebê-lo aqui. Eu que, quando ele foi embora de Tupã, eu era pequenininho, mas ele fez o casamento do meu pai, do meu sogro, dos meus tios, da minha família inteira. E a gente vê, igual você falou, né, Glaucio? Quando chegou aqui na TV, rapaz, um monte de gente que estava ali na sala de espera, tirando foto. Eu nunca tinha visto isso aqui em Tupã. Verdade. Então, é um prazer enorme receber o senhor. Hoje eu estou aqui... A gente estava conversando antes do programa, quantas histórias, o que ele já viveu, eu estou aqui hoje para aprender. Então o senhor veio aqui para dar uma aula para a gente. E mais uma vez, é uma honra, é um prazer enorme receber o senhor aqui. Padre Nivaldo, seja bem-vindo à TV Câmara, uma honra tê-lo aqui conosco. O senhor que significa... o senhor é a igreja, né? Literalmente. Eu, por exemplo, eu fui batizado pelo senhor, como disse o Renan. O senhor celebrou milhares de casamentos, milhares de batizados. A cidade de Tupã tem um carinho muito especial. O senhor tem uma história. A história do senhor se confunde, né, junto à história da cidade de Tupã. Então é um prazer, uma honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom dia aos telespectadores aqui da TV Câmara. Para mim foi uma surpresa. E deixa eu dizer, há um ditado árabe que diz que duas montanhas nunca se encontram. Mas duas pessoas podem se encontrar. E aconteceu isso hoje. Eu estava passando aqui por Tupã, fui a Parapuã participar da missa de jubileu sacerdotal do padre Nelson Bernardino, 25 anos sacerdócio dele. E voltando para Marília, eu estava com um certo tempo, falei, bom, sempre que posso, passo para visitar, quando posso, passo para visitar a igreja de São Pedro. Me traz muitas lembranças e muita gratidão a Deus, as graças que eu recebi de Deus aqui nessa cidade, no meu ministério, de 16 anos como pároco de São Pedro. E é claro, 16 anos são muitos anos, é muito tempo. E indo embora, já saindo da igreja, toco meu celular. E a Beatriz, daqui, eu sou da TV Câmara, o senhor se lembra do vereador Marcelo, que é daquelas crianças que o padre Rebouças, né, cuidava, sei lá. Eu me lembro sim, só que ele não se lembra de mim. Hoje ele vai se lembrar. Então é que ele queria marcar uma hora para fazer uma entrevista, uma audiência, um programa, qualquer coisa assim. E por coincidência, por providência de Deus, melhor ainda, eu estava saindo já de Tupã, indo embora para minha casa lá em Marília. Aí eu falei, eu passo o telefone, eu converso com ele, ou eu passo aí no caminho, a gente combina, marca uma data e já me seguraram aqui, eu sou meio sequestrado aqui nesse estúdio. Mas é uma honra, é um prazer, né? Tudo que se refere a Tupã,
a respeito da minha estada por aqui, dos meus trabalhos aqui, muitas amizades, tenho amigos muito queridos aqui, famílias inteiras, e isso faz muito bem para a gente, né? Nosso ministério sacerdotal, as amizades fazem muito bem. E isso é necessário para a vida do padre, senão o padre se isola, fica só no seu trabalho e perde o contato com as pessoas. E nós somos seres sociais, Deus nos criou assim, viu? Nós somos seres sociais, sociáveis, e há um livro muito bonito de um autor, não me lembro se ele é em inglês ou se é norte-americano, e ele escreveu um livro assim, Homem Algum é uma Ilha. É um romance muito bonito. E, de fato, nós não podemos viver ilhados, né, isolados. Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus, que é a comunidade da Trindade, comunidade trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a imagem de Deus fomos criados, lá na Bíblia, primeiro capítulo do livro do Gênesis, é o primeiro livro. No primeiro capítulo já começa, a Bíblia começa assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia e informe, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Para quê? Para gerar a vida. Então, depois, alguns capítulos mais à frente, é que vem a criação, né? Deus, façamos uma coisa. Não, eu vou fazer homem, façamos. O ser humano, independente de ser masculino ou feminino, o humano, a nossa imagem e semelhança. E Deus os criou, mulher e homem, Ele os criou, a sua imagem, Ele os criou. Imagem e semelhança de Deus. Onde está essa imagem, essa semelhança? Imagem é aquilo que reflete. E por isso nossos olhos contemplam que tudo é imagem. E a imagem é o reflexo. Nós refletimos Deus, né, como imagem, como semelhança, né, na sociabilidade. E ao nos criar a imagem e semelhança dele, Deus nos deu com a vida duas coisas só. Às vezes alguém diz, eu peço isso para Deus, não consigo. Não, para de pedir, costuma fazer, comece a fazer. Às vezes nós pedimos para Deus aquilo que nós temos que fazer. Então Ele nos deu duas coisas, a inteligência e a liberdade. A inteligência para ter discernimento, discernir o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo, o que é bom, o que não é. A inteligência, faz o discernimento. E a liberdade para escolher. Isso é o bom, isso é o errado. O errado parece melhor para mim, eu escolho errado. São nossas burradas. Não é? Mas, quando escolhemos, temos que buscar sempre o certo. E a intenção do ser humano, usando a sua liberdade, quase sempre, é fazer o melhor. Padre, eu acho que com essa bela introdução, né, não dá nem, né, é gostoso de ouvir ele falar, né? Agora você entende, quando eu expliquei fora do ar, né, recentemente o senhor celebrou aqui os 50 anos de sacerdócio, alguns anos atrás aqui na Matriz, com o Padre Padula. O Padre Padula convidou o senhor e eu estava nessa missa, meu amigo Renan Pontelli. Teve gente que ficou fora da igreja, não coube toda a população dentro da igreja. Você vê como ele é querido. Então é gostoso a gente ouvir o Padre Nivaldo falar, é muito gostoso. Tem essa recompensa, sabe? A gente se alimenta, né, de coisas positivas, de uma energia positiva, uma paz. O que a gente aprende, ele fala contando as histórias. Padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do início, né, da vocação, quando o senhor foi tocado por Deus para iniciar nessa carreira, né, não na carreira, mas no sacerdócio. Né, quando o senhor foi tocado no ministério, como foi o início de tudo? Bem, a minha família, eu não venho de uma família muito religiosa. O meu pai era filho de russo e meu pai, meus tios foram criados assim muito bem, muita disciplina, muita responsabilidade, muita honestidade, mas uma religião meio à parte.
A minha mãe, que era mais religiosa, então, desde pequenos, nós éramos 6 irmãos. Éramos 6. Há um romance com esse nome. Foi até novela. Novela. Então, éramos 6. Hoje somos 3 só. Né? Está vindo pela ordem também a partida. Né? Então, eu brinco com os meus irmãos, entre parênteses, brinco com os meus irmãos. Eu falo, olha, o primeiro já foi, o segundo já foi, o terceiro já foi. Agora eu falo para minha irmã, que é mais velha que eu, se for manter a ordem, o próximo é você. Depois eu, depois tem o caçula. Né? Vamos dar a vez para ele. Né? Mas é só como brincadeira, entre parênteses. E foi criado como criança, frequentava ali a igreja de São Bento. E às vezes, minhas irmãs dizem que eu quando era pequeno, né, e às vezes é levado à igreja, eu falei, você que nem aquele, mostrava o padre. Não me lembro disso, né? Coisa de criança. E depois, quando já terminei o curso primário, eu me lembro que foi um padre lá de família de Marília, foi celebrar a primeira missa dele lá em Marília. E nós tínhamos um grupinho, a gente cantava. Eu cantava muito bem, viu? Agora, sabe? Cantei na Rádio Clube de Marília, PR2, a emissora que nasceu com a cidade. Olha, que coisa bacana. E então me convidaram para cantar lá na festinha que fizeram para o padre, e ele com a minha cara, assim, no dia seguinte, você não quer ir lá na minha casa dos meus pais, queria conversar com você. Então, assim, você nunca pensou em ser padre? Você não gostaria de ser padre? Eu falei, ser padre? Pode ser, é coisa de menino, né? Tinha 12, 13 anos, naquela época em que, com 13 anos, a gente era moleque, né? Mas não era com 13 anos, hoje eles são muito espertos em internet, nessas coisas todas, né? Muita informática. E já curso, essas coisas. Não, a gente era moleque, pegava rabeira de caminhão, jogava burca, rachava peão, né? Essas coisas, né? E, então, aí eu gostaria, sim. Vou organizar tudo para você ir para o seminário. Ele chamava Monsenhor Luso da Cunha Sornas, família Sornas, lá de Marias, português. E ele já faleceu. Claro, né? Com a minha idade, mandou para o seminário quando era menino, tinha que falecer. Então, aí, naquele tempo, eles mandavam, a gente ia para o seminário, crianção ainda. Hoje não, hoje eles vão depois de fazer faculdade, alguns depois de ter namorado alguém, né? Tudo já com outra experiência de vida, mas a gente ia muito criança. E era internato fechado, tudo isso, né? E ali a gente ia sendo formado e fazendo o discernimento vocacional. Então, os superiores, os padres, né, que orientavam, a gente ia orientando. Muitos colegas, muitos foram e saíram, né? Depois, conforme iam crescendo, eles deixavam o seminário, claro, não era essa a vocação. Mas aí eu fui pegando, digamos assim, pegando a vocação, né? Gostando das coisas do sacerdócio, das coisas do altar, tudo isso, até que chegou. Fui ordenado pelo primeiro bispo de Marília, Dom Hugo Bressani, dia 19 de dezembro de 1959. 59. E agora para a nossa data de hoje, aí 57 anos, né, para completar. Sacerdócio. E só para acrescentar esse histórico todo, depois eu ordenei, eu trabalhei lá na catedral com outro padre mais experiente, que era assim, ordenava padre novo e ia trabalhar com outro que mais experiente, né, para adquirir a experiência e também para vivenciar a caridade, né? O velho ter paciência com o novo e o novo paciência com o velho. É uma escola uma das coisas da sabedoria da igreja. E aí o senhor ficou em Marília durante quantos anos? Eu fiquei 5 anos. Meus primeiros 5 anos foram 3 na catedral. Okay. Aí, porque o bispo falava, estávamos construindo o seminário de Marília, né, para os padres. E o bispo disse, você vai ficar aí na catedral com o monsenhor, para até inaugurar o seminário, você vai ser o reitor. E então só tinha eu para ser, né? E então, inauguramos o seminário, fiquei mais 2 anos, né? Aí saí. Vieram os padres do Canadá para ajudar no seminário, eles foram assumindo
E eu saí e falei para o bispo, eu queria começar numa paróquia pequena e fui começar em Oriente. Oriente. Minha primeira paróquia, nós falamos, é o primeiro amor do padre. Inclusive uma passagem, o senhor inclusive, depois vamos falar sobre as várias faces do padre Nivaldo, o senhor já foi prefeito, inclusive, na cidade de Oriente. Eleito diretamente pelo voto do povo. Né? Não foi... Isso foi em que ano, padre? Isso foi em 1969. 69. Maravilha. Aí depois 68 a eleição, aquele tempo a eleição era depois de algum tempo, né, que era a posse. Né? E então eu tomei posse em 1969. E foi 4 anos, aquele tempo não havia reeleição. E era o governo militar, então era do MDB, era da oposição, porque a política viciada da época da cidade já tinha segurado o partido deles, que era a Arena. Arena. Então eu fui pelo MDB. E eu tive sorte, porque havia muita perseguição, assim, e os políticos eram muito visados, né? E eles não me visavam muito, não, por causa do meu sobrenome, porque eu tinha um primo que era coronel, depois ficou general, e Rubens Restel, general Restel. E por causa do sobrenome, quando eu ia lá para São Paulo, naquele tempo as prefeituras não tinham dinheiro, tinha que buscar em São Paulo, nas secretarias do governo. Mas hoje em dia também continua, viu? Não mudou muita coisa não, né? Tem que buscar também, não tem jeito. E aí... Naquele tempo era tudo muito fiscalizado, você tinha que apresentar credenciais para entrar nas secretarias, no Palácio do Governo, tudo com militares. E eles olhavam meus documentos, o senhor é parente do general? Sou, sim. Facilitava, então, né? Facilitou o meu trânsito lá, né? E o meu tempo de prefeito, a minha função. Perfeito. Voltando ao sacerdócio, o senhor falou que depois assumiu a igreja lá de Oriente, a paróquia de Oriente. Depois de Oriente... Eu fiquei 8 anos em Oriente, porque eu fiquei 4 anos, quando estava para completar os 4 anos, aí um povo lá se reuniu e me elegendo prefeito. Eu teve que ficar mais 4. Mais um período. E eu dava aula no colégio também, até um caso pitoresco que eu já contei para vocês. E um dia chegou um senhor lá grandão, lá da usina Paretão. Falei, não, o senhor é 3 P's, né? Eu falei, isso tem muitas interpretações, o que você quer dizer? Não, o senhor é professor, é padre e prefeito. Ah, tá bom que seja. Aí saindo de Oriente... De Oriente eu vim para Tupã. Em 1900 e... Quanto? 73. 73. O padre Tito Marega, ele trabalhou isso quando eu estava terminando meu mandato de prefeito lá em Oriente. Ele e o Monsenhor Milaré, que era o chanceler da Cúria, né, trabalharam para eu vir para... que eu ia deixar, não, tem que vir para Tupã, porque isso, aquilo. O padre Tito, que tinha sucedido ao Monsenhor Afonso, né, conseguiu sepultar o Monsenhor Afonso, então eu vim para cá. Tomei posse dia 1º de maio, porque eu não queria sair logo entregar a prefeitura, sair na semana seguinte, né? Tá fugindo, que será, tem rolo, né? Então, para ver que estava tudo certinho, que não tinha dívida, tinha dinheiro em caixa, a prefeitura estava equipada, construímos escolas, reformamos outras, e várias coisas. Fez um bom governo. Eu acho que um dia perguntaram para mim qual foi o melhor prefeito de Oriente. Daí fui eu, claro, vou dizer que foi outro. E aí, chegando a Tupã em 1973, iniciando uma história, nós estávamos até conversando, eu, o Renan, o Marcelo também e o senhor, e aí a gente acabou, né, descobrindo algumas curiosidades quanto à igreja, a nossa igreja matriz de São Pedro, que ela inclusive foi projetada para ser a catedral. Catedral, né? A diocese. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui, sobre essa... Muita gente não sabe, né? Mas o senhor passou algumas informações que são riquíssimas, eu queria que o senhor compartilhasse com a nossa população quanto à estrutura, o projeto da igreja matriz, que até então foi idealizada para que fosse a catedral. A ideia era essa. Quando começa a desenvolver,
habitada, né? A população cresce, então é preciso fazer uma divisão e colocar um bispo ali para administrar, né? Isso é uma circunscrição canônica. E um outro nome é diocese. A diocese deve ter uma igreja, chama catedral, cátedra, né? Cadeira, né? Como fala ex-cátedra, fala, é catedrático, vem tudo aí. E aquele que fala sentado com autoridade, né? Nós estamos com autoridade aqui. Então cria-se uma diocese ou um bispo, aí vai organizar, são várias paróquias, mas isso é o estudo que vai sendo feito e a diocese é criada segundo a necessidade e a anunciatura apostólica, que é a sede diplomática, digamos assim, do Estado, do Vaticano, e ao mesmo tempo a organização eclesiástica, né, da Igreja. E tem um núncio apostólico, quer dizer, aquele que é uma espécie, é o embaixador, digamos assim, do Vaticano. Então, os documentos, tudo isso, tudo feito com muito rigor, com muito critério, e a Alta Paulista estava se desenvolvendo aqui. E o nosso contato era com Cafelândia, depois com Lins, e se falava já há muitos anos sobre a necessidade de criar uma diocese na Alta Paulista. Então a diocese da Alta Paulista teria sua sede no centro da Alta Paulista daquela época, que era a cidade de Tupã. Então já projetaram esta igreja de São Pedro. Se vocês forem ver lá nos arquivos da paróquia, isso é bom o arquivo histórico aqui da cidade conhecer. As plantas, os projetos, tudo, naquele tempo o Monsenhor Afonso com o Souza Leão, que participava também, ajudou muito. Aí depois eles se desentenderam, o alemão mas aí parou de mexer com a igreja, na construção. Mas é o projeto e construção da Catedral de São Pedro Apóstolo de Tupã. Nos sinos ali, na torre, eram vários sinos. E então, quando criou a diocese em Marília, o Monsenhor Afonso doou um sino lá para a Igreja Nossa Senhora da Glória, lá em Marília. Vocês indo lá para a Catedral São Pedro Apóstolo de Tupã. Olha que interessante. E então foi instalada a diocese lá em Marília, porque o bispo de Lins falou, não precisa ser Marília, porque Marília é uma cidade mais envolvida, tem uma igreja já construída e tem mais recursos para construir seminário, cura, instalar do que Tupã. Tupã está só preocupado com a construção da igreja. Aí quando criou, e o projeto era muito completo, quando foi criada a diocese em Marília, o Monsenhor Afonso ficou muito chateado, muito bravo. Então, vamos acabar essa igreja aqui. Fez uma pintura aí interior, de caiação daquela época, né? Pôs um forro de eucatex, uma coisa assim, depois teve que ser substituído. Mas só para dizer, né, que tudo tem a sua história. Aí falaram, mas a diocese aqui em Marília, depois na ponta, depois a diocese vai para lá, e o bispo daquela época, e está fazendo agora, esse ano, dia 16 de fevereiro, 65 anos a diocese de Marília. Foi criada dia 16 de fevereiro, foi publicada a bula, né, de criação da diocese em 1952. 1952, então por isso está fazendo 65 anos agora a diocese de Marília. E então o bispo falou, futuramente vão surgir outras paróquias lá naquele fundo da Alta Paulista, aí vão criar outra diocese para lá. E tem projeto, tudo muito pensado para talvez de Parapuã para lá, e de Tupã, de Garça a Tupã, diocese de Marília. E de Parapuã até Panorama, a diocese ou de Dracena ou Adamantina, o que for melhor na época. Mas esse processo está parado ainda, anunciatura, não sei quando vai ser. E aí, assim que o senhor assumiu a matriz, o senhor também, o senhor à frente, teve algumas modificações na estrutura da igreja, né? O senhor acabou construindo algumas salas a mais. Fala um pouquinho sobre essa adequação, essa melhora na igreja.
Ali dentro da igreja mesmo, nós trouxemos a secretaria que onde era o batistério antigamente, onde batizava, aí ali estava desativado, aí trouxemos a secretaria para cá, abrimos. Ao entrar na igreja tem aquele hall, né, que chama átrio, né, nas construções chama átrio. O átrio é interessante, as igrejas mais antigas têm essa parte, né? E na liturgia das construções de igreja, aí tem o significado do profano que vem de fora, né? Aquilo que não é religioso, para o religioso, do profano para o sagrado, né? Então, digamos, do civil para o religioso. E aquela parte ali é essa separação. Passando por ali, a pessoa já tem que desligar, não ficar pensando nas coisas do mundo, não sei o quê, mas nas coisas de Deus. Então, ninguém se lembra dessas coisas, mas quem projetou tudo isso, né, foi quem pensava bastante, né? E então, pouca coisa nós fizemos, nós trocamos o forro, porque ela tinha muito eco, né? Trocamos o forro, pusemos com fibra de vidro em cima, tudo, né, para tirar o eco. Agora depois parece que puseram estuque ou concreto, não sei. Mas era para ser as ogivas assim, né, no estilo gótico, estilo original da igreja. E simples também, sem muitas imagens, sem muito enfeite, né? Os bancos também, o senhor falou que os bancos, tinha uns bancos pretos, muito feios, pintados, em verniz preto, uma coisa assim, mas muito feios aqueles bancos, tudo descascado. E então nós contratamos a Faerber. Faerber é uma indústria alemã que tem a sede em Santa Catarina. E eles começaram a construir bancos para a igreja. Igrejas. E hoje esse modelo, e todas as igrejas estão copiando, estão fazendo, mais anatômico, tudo isso, porque antes era todo quadradão, assim, e mais anatômicos, mais cômodos, projeto sim do Faerber. Os vitrais, também um detalhe que o Marcelo lembrou. O Marcelo lembrou. É um estudioso. Os vitrais Conrad, Conrado, eu falei Conrad não, Conrad é italiano. Conrado, uma firma alemã que se especializou também em vitrais para hotéis, grandes prédios, igrejas, né? E eles eram famosos. E o Monsenhor Afonso, então, estudou tudo. Você tem uma história, cada vitral ali desde da Anunciação a Maria, né? Depois vem o presépio, o nascimento, vem tudo os fatos da vida de Jesus, né? Até a Assunção de Nossa Senhora. Então, cada vitrô ali é digamos assim, um tópico, digamos, né? da história da nossa salvação. Que maravilha. E tudo bem pensado. Lá São Pedro, por exemplo, recebendo as chaves, né? O Evangelho de ontem cita isso, né? O capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, né? Quando Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo acha, afinal de contas, que seja o Salvador da humanidade? Então, olha, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, o profeta, outros que é Jeremias, ou algum profeta que ressuscitou. Hoje eles diriam que reencarnou, né? Mas é isso que o povo diz, sim, senhor. E vocês? Para vocês, eu, por exemplo, e o que eu significo para vocês? Pedro sempre muito espontâneo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha, feliz, você é feliz, Simão, porque não foi da tua natureza, a sua cultura, a sua cultura revelou tudo isso, mas meu Pai que está no céu, e eu te darei as chaves do reino. Para quem a gente entrega a chave da nossa casa, do nosso carro? Para quem o gerente do banco entrega a chave do cofre? Para a pessoa da mais absoluta confiança. Foi isso que Jesus fez com Pedro, com Simão. E depois veio, eu digo mais, você é uma rocha, kefá, né, em hebraico, né? E é petra em latim. Você é uma pedra, você é um rochedo, você é uma base sobre a qual eu vou construir a minha igreja. Aí te darei as chaves.
É muito bonito tudo isso, né? E a igreja aqui consagrada a São Pedro, a ideia foi, acho que do bispo que criou a paróquia, né? Talvez o bispo de Cafelândia na época. E a história tem lá a entrega naqueles vitrais lá no fundo, né? Jesus entregando as chaves para Pedro, depois Pedro fazendo, nós chamamos a confissão, né? Aquilo que Pedro acreditava e que nós acreditamos também, né? Cada um, quem não quer acreditar também, Deus salva por outros caminhos, desde que seja sincero. Eu não sei se tem alguma ligação, mas quando eu tive a oportunidade de conhecer a igreja de São Pedro em Jaffa, em Jerusalém, e eu achei muitas semelhanças dessa igreja com a igreja de Pedro lá. Eu não sei se na época tinha alguma... Ali no local daquela igreja foi quando Paulo foi encontrar-se com Jesus. Uhum. E aí eu achei muita Não, foi encontrar com Jesus, não, Paulo encontrou. Paulo foi encontrar-se com Pedro. Isso. Pedro estava por ali. E achei uma relação, uma semelhança em muitas coisas que nós temos aqui, que foi construído na época com essa igreja. Eu achei muito interessante. E aí eu falei, olha, é bacana, porque você se remete à igreja aqui em São Pedro, que na minha opinião é uma das igrejas mais bonitas que nós temos aqui na região. Na região, não sei. Mas voltando aos vitrais, né, para encerrar claro, por favor. Esse capítulo, né, porque a gente começa a memória, a gente começa a devagar, né, de agredir. E então o Monsenhor encomendou esses vitrais, né, fez um contrato lá para pagar, tudo, custaram muito caro esses vitrais. Imagino, aí. Né? Esses vidros vieram da Bélgica, os Conrado trabalhavam com vidros belgas. Né? Então eles não são coloridos, não foram coloridos artificialmente, né? É um processo dos alemães lá, não sei se os vidros já eram dessa cor. Então eles fazia o projeto e depois os artistas lá montando tudo. Hoje eles fazem, né, muito recurso de acrílico, essas coisas, mas naquele tempo não. Então venceram as promissórias e o Monsenhor Afonso, a paróquia, naquele tempo não tinha CAEP, não tinha conselhos de administração, não tinha dízimo, nada dessas coisas, né? Então, o Monsenhor pensou uma coisa e deu outra, ele ficou meio apavorado, ligou aí já tinha o bispo em Marília, né? Aí ele correu lá, era o Dom Hugo, o primeiro bispo de Marília. O Monsenhor Afonso foi lá desesperado, e o bispo, calma, Monsenhor, a diocese vai providenciar isso, o senhor fique tranquilo, é coisa nossa, é da igreja, o senhor não fez para o senhor, mas para o povo. E como é que foi? A diocese então, acabou de pagar a conta desses vitrais aqui. Olha quanta informação, olha, riquíssimo, né? Um programa riquíssimo de informações, quer dizer, os vitrais da igreja, para você estar acompanhando, né, de repente não tinha essa informação, os vitrais da igreja matriz, né, vieram da Bélgica, quer dizer... Foram eles fabricados, né, em São Paulo, né? Mas aí com artistas... Os artistas, não sei, acho que italianos, alemães também, mas o material é belga. Olha que interessante. Eu confesso que eu não conheci. Como é que junta tudo aquilo? Então, né? É uma amálgama, é um tipo de chumbo, uma coisa assim, não é acrílico, não. Quer dizer, é a história, né? A história do padre Nivaldo, né? Que se confunde a história da igreja matriz, né? Que conhece, participou, acompanhou todo esse processo e hoje aqui dando essa aula pra gente. Outra coisa, esses lustres custaram muito caro, eles são de cristal, né? Tem uma parte de vidro, aquela parte mais perto das lâmpadas, né? Mas aqueles pingentes, tudo cristal. Olha que maravilha. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, né? Já estouramos aí o tempo do primeiro bloco, porque é tanta informação. Eu falo muito. Mas aí no segundo bloco eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, durante o sacerdócio do senhor, a gente queria falar um pouquinho dos momentos que marcaram a vida do senhor aqui em Tupã. Tem uma passagem que
foi decretada a morte do senhor, né? Não, eu morri mesmo. Não, eu sei, mas foi decretado, divulgado na época, e aí todo mundo, a cidade se mobilizou na época, enfim, todo mundo, e eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse momento da vida do senhor, que, enfim, a cidade inteira parou naquele momento, né? Foi em 88. Foi em 88, né? Tá? Tá fazendo 28 anos agora, então, em março agora. Então o senhor vai contar essa história pra gente daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa Pontos de Vista. Hoje um programa especial com o padre Nivaldo Restel, né, contando um pouco da sua história como sacerdote, até hoje, né, no sacerdócio, né, ele está em Marília, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho também do trabalho que ele realiza em Marília até hoje. Importante, uma oportunidade única, juntamente com o vereador Renan Pontelli. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa Pontos de Vista pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Voltamos já.